Dumont, dia 2 de outubro de 2025. Boa noite a todos os cidadãos e cidadãs de Dumont, autoridades presentes, representantes da sociedade civil e servidores municipais do Poder Legislativo e Executivo. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Boa noite a todos também que nos acompanham ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rogerson Aparecido Burjalão Ruiz, o senhor Carlos Henrique Eng, o Cacá, assessor contábil do Poder Executivo, e o senhor vereador Pedro Ignaldo Diano, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos dessa Casa de Leis. E o vice-prefeito Nazareno Fábio. Eu declaro aberta essa audiência pública para a apresentação e discussão do projeto de lei número 32 de 2025, de 29 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, a LDO, para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2026. O objetivo dessa audiência é cumprir nosso dever de transparência e garantir a participação popular do planejamento de médio prazo do nosso município, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do nosso município. Hoje vamos conhecer as diretrizes, os objetos e metas da Prefeitura planeja para o próximo ano. Esse é o momento para a comunidade entender e questionar e contribuir com o futuro de Dumont. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite também a quem nos assiste pela internet. Estamos aqui mais uma vez, para dar transparência, no nosso governo, cumprindo mais uma etapa da nossa administração, preparando o próximo ano da nossa gestão, e gestão essa que tem enfrentado muitas dificuldades financeiras, dificuldades essas que foram herdadas do governo anterior por conta de financiamentos, a maioria deles feitos sem critério e sem necessidade, e que Dumont está pagando um preço muito alto, acompanhado do momento difícil que o país está passando com a queda de arrecadação, especialmente do FPM e do ICMS. Muito obrigado. Convido o excelentíssimo vice-prefeito municipal, Nazareno Fabinho, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Agradecer ao presidente Marlon, em nome do senhor, a todos os vereadores, a todos os presentes. Hoje um dia de esclarecer, mostrar a transparência do nosso governo, as dificuldades. Sei que as pessoas aqui vão enxergar e entender tudo que a prefeitura está passando e tudo aquilo que nós estamos fazendo de melhor para o nosso município. Muito obrigado e boa noite. Convido agora o assessor contábil, representante do Poder Executivo, senhor Carlos Henrique Eng, que fará a apresentação técnica da LDO 2026. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores presentes, excelentíssimo senhor prefeito, o vice-prefeito, senhoras e senhores aqui presentes e aqueles também que nos acompanham online. Com satisfação que damos início a mais uma apresentação, estivemos recentemente apresentando o PPA nesta Casa de Leis, e agora vamos abordar o processo da LDO elaborada para o exercício 2026.
Assim, buscaremos de forma sucinta, né, abordar os principais pontos de relevância que compõem a LDO 2026. Mais uma vez, né, reforçar que a transparência está prevista no artigo 48 da LRF e a participação popular no seu inciso 1º. No processo de elaboração desta lei, foram consideradas as seguintes etapas: todo o processo de planejamento anterior, a conexão entre o PPA e a LDO, ou seja, a compatibilidade entre as peças, e as principais diretrizes: critério de contingenciamento em caso de frustração das receitas, atendimento das aplicações mínimas obrigatórias, educação, saúde e Fundeb, equilíbrio entre a receita estimada e o custo das despesas, observância aos limites de pessoal, incentivos fiscais que poderão ser concedidos por lei específica e estabelece critérios para o repasse terceiro setor, entre outros aí. Então, no dispositivo do 165 da Constituição, o PPA, fase anterior a essa, já foi apresentado. Abordaremos agora, então, a LDO, inciso 2º. Em síntese, o sistema de planejamento, nós já temos o PPA aprovado sobre a Lei 1976, de 2025, e agora abordaremos a LDO 2026. Esqueci de passar aqui, ó. Desculpa a falha, pessoal. Então, a fonte de financiamento para o exercício 2026, conforme já também destacado no PPA, é importante ressaltar que, por força da elaboração bem próxima, não costuma ter muita distorção entre a elaboração do PPA, da LDO e, por consequência, da lei orçamentária. Então, para 2026, o município estima uma arrecadação na ordem de 68.300.000. Dentre as principais receitas, destaca-se os impostos, as taxas e as contribuições, na ordem de 14 milhões, transferências do FPM, na ordem de 21 milhões, transferências do SUS, na ordem de 2 milhões, transferências da educação, 1,5 milhão, transferências do ICM, 16 milhões, transferências do IPVA, 4.200.000, e transferências do Fundeb, 12.700.000. Importante destacar que, sobre as receitas FPM, ICM, IPVA, entre outras, há dedução para a formação do fundo do Fundeb, né? Então, o valor previsto do FPM, por exemplo, de 21 milhões, não é que ingressa os 21 milhões no caixa, só 5%, e 20% retorna como Fundeb. Pode complementar. Só vou fazer um alerta aos vereadores que, se você pegar a tabelinha, não sei se consegue voltar, as duas maiores receitas do município são o FPM e o ICMS. E as duas principais receitas que o município hoje tem sofrido, não é um privilégio de Dumont, sim de todas as prefeituras. Se você olhar aí, ó, são as maiores rendas e são as maiores quedas, né? Coisas que não tivemos há anos, não acontece isso. Esse ano foi muito atípico e a nossa arrecadação está sendo menor do que o ano passado, diga-se com passagem, com algumas aumentos, por exemplo, com boletos dos financiamentos que estão sendo vencidos, que são pagos com esses recursos. Perfeito. É importante ressaltar, né, que, além de, quando se fala em queda, às vezes uma frustração na evolução já prejudica demais, né, frente à inflação real dos custos, né, seja na merenda escolar, combustível. Então, quando se fala em inflação aí oficial, parece que é um mundo ideal, né, mas sabemos na prática que, na hora de ir no mercado, sair com a sacolinha lá, a inflação praticada é bem diferente.
Então, com base naquela perspectiva de arrecadação, o município distribui a sua receita para os entes, no caso, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Então, na LDO e PPA ficou previsto para 2026 Poder Legislativo 2.460.000 e para a Prefeitura 65.840.000, totalizando 68.300 previsto. Quanto aos programas, o programa inicial dos encargos especiais do município contempla basicamente aquelas despesas que não levam resultado algum para a população nesse momento aqui, que é o pagamento de precatórios, os encargos, parcelamentos com INSS, parcelamentos dos financiamentos assumidos, né? Então, nesse programa, estima-se que o custo dele para 26 será de R$ 6.043.000. Lembrando aqui que esse recurso é singelamente do Tesouro Municipal, não cabe pagamento de vinculados, Fundeb, QES, entre outros. Então, isso aqui é recurso próprio mesmo que sai do caixa. Na amortização do parcelamento do INSS, estima-se os R$ 155.000 por exercício, o registro com inativos e pensionistas, R$ 1.153.000, os encargos de operação de crédito, R$ 1.700.000, amortização do principal das operações de crédito, R$ 1.645.000, contribuição mensal do PASEP, R$ 660.000, e amortizações das sentenças judiciais, R$ 730.000, lembrando que com a emenda 136 agora, o município ele já estava inserido no regime especial de pagamento, né, um percentual da RCL, então nada muda significativamente nesse contexto aqui. Quanto ao processo legislativo, é o programa da Câmara Municipal, R$ 2.460.000, né, o valor total do orçamento da Câmara, distribuído na conservação de prédio da Câmara, R$ 325.000, ampliação da ação legislativa, R$ 230.000, manutenção do legislativo, R$ 591.000, despesas diversas administrativas do legislativo, R$ 1.187.000, e os inativos e pensionistas do legislativo, R$ 127.000. Quanto ao programa de gestão administrativa, que envolve a parte ali operacional da prefeitura, atividades do gabinete do prefeito, R$ 717.000, atividade de assessoria jurídica, R$ 317.000, atividade da unidade de fiscalização, R$ 142.500, unidade de pessoal, R$ 2.061.500, atividades da secretaria administrativa, R$ 502.000, atividades da unidade de material e patrimônio, R$ 615.000, atividades da agricultura e abastecimento, R$ 54.000, atividade da contabilidade municipal, R$ 427.800, atividades da tesouraria e lançadoria, R$ 866.000. No programa de gestão educacional municipal, estima-se R$ 25.955.000, distribuído nas atividades dos serviços educacionais, merenda escolar, transporte de nível universitário e profissionalizante e atividades de ensino superior à distância. Quanto à gestão de cultura, turismo, esporte e lazer, nas atividades culturais, R$ 968.000, atividades esportivas e de lazer, R$ 413.000. Da gestão da saúde municipal, R$ 13.678.000, atividades dos serviços de saúde, e temos uma ação específica da castração de animais de pequeno porte. Na gestão dos serviços públicos municipais,
estimado em 10.800.000. Atividades de limpeza pública, 1.173.000. Atividades das unidades de serviços municipais, 4.637. Atividades do serviço funerário, 146.000. Atividades de parques e jardins municipais, 230.000. Unidades de engenharia, 636.000. Unidade de serviço de água e esgoto, 3.342.000. Atividades e serviços da estrada municipais, 443.000. E a operação da atividade delegada, R$240.000. Quanto à gestão de assistência social municipal, estima-se 1.880.000, distribuída na unidade da assistência e no Fundo Social de Solidariedade. E, por fim, a reserva de contingência, né, que é uma margem de segurança para acudir eventuais imprevistos em contingentes, R$350.000, totalizando os programas e ações, R$68.300.000. Importante destacar, nesse momento, que, por força da elaboração do orçamento que ocorrerá neste mês, esses são os programas e ações que vão balizar. E dentro de cada ação vai ter lá o valor de pessoal distribuído, o valor dos encargos sociais distribuído, material de consumo necessário para o funcionamento, prestação de serviço terceira pessoa jurídica e equipamentos, entre outros, tá? Quanto aos resultados esperados, atendimento à aplicação mínima, né, obrigatória do ensino e saúde, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, apoiar estudantes na realização do ensino médio superior, promover desenvolvimento econômico do município, reestruturar os serviços administrativos. Cabe um paralelo aqui que o município já vem implementando no corrente exercício essa modernização no processo interno ali, né? Tudo, implantação do sem papel no município de Drummond, né? Reestruturar, né? Buscar maior eficiência arrecadatória, promover políticas públicas com foco em agentes específicos, como mulheres, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, de modo a garantir o acesso a equipamentos públicos e de sua integração social. Promover ações que visem melhorias da infraestrutura urbana, oferecer assistência médica odontológica ambulatorial, em especial à população carente, e atuar no enfrentamento de surtos ou pandemias quando das suas ocorrências. Garantir transparências da execução orçamentária visando fortalecer o controle social e o combate à corrupção, promover atos de deficiência, visando o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia nos gastos públicos. Promover a inovação, visando a adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, em todos os campos da atuação do governo municipal. Promover ações de preservação do meio ambiente, com incentivo à destinação adequada dos resíduos sólidos, educação ambiental e de modo a minimizar os danos causados ao meio ambiente. E incentivar gradativamente, quando couber, a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, das ODS, né? Então, gente, basicamente, sabemos que o projeto é bastante extenso, mas que as principais, né, de maior relevância, as principais características, tentamos demonstrar de uma forma sintetizada. E, nesse momento aqui, se alguém tiver alguma dúvida, sugestões, é um momento para a gente estar aperfeiçoando a peça aí, se tiver, né, alguma dúvida e sugestão, de modo a gente avaliar, inclusive, esse processo. Sendo assim, passo a palavra ao presidente para fazer a abertura, né, se alguém quiser se manifestar. Bom, algum vereador, algum munícipe tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui na parte orçamentária? Vou falar, senhor presidente. Senhor presidente, gostei de ver
ao planejamento aí, das demandas que eu até tenho feito indicação, aí sobre o meio ambiente, sobre o resíduo sólido. Então, na lei, depois a gente vai procurar se precisar melhorar, mas acho que está bom aí o planejamento. Ok? Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Bom. Boa noite novamente. Só queria esclarecer aqui que o vereador Eduardinho me questionou hoje sobre as custas atuais aí dos financiamentos, né? Então, nós pegamos aí com o pessoal da prefeitura. Esse mês, Dumont pagou aproximadamente R$ 231 mil de parcela de financiamento. O acumulado do ano só com juros e encargos, R$ 1.375.000. E de amortização da dívida, ou seja, o que pagou da dívida real, R$ 260 mil do Desenvolve São Paulo e R$ 465 mil do Finisa. Ou seja, Dumont paga mais de juros do que de parcela. Esse é o absurdo que nós estamos enfrentando na nossa administração e que fique claro para todos aqui. Não está fácil, a cidade está passando um momento difícil e é única e exclusivamente por conta desses financiamentos feitos no passado. Mas estamos enfrentando, está em dia, o financeiro está sofrendo, a contabilidade está sofrendo, mas ainda estamos conseguindo pagar. Mas nós temos que andar nos trilhos aqui. Não podemos sair fora. Se sair fora, a cidade não consegue pagar a conta. Quantos anos foi feito os financiamentos? 5 anos, mais ou menos. Com 2 anos de carência, né? Então quem começou a pagar a conta foi... A maioria dos financiamentos começou a serem pagos agora em janeiro desse ano, né, Cacá? Sim, no que tange a questão da amortização, nesse ano aqui, porém os encargos já vêm há algum tempo pagando sendo desde pagos. 2023, né? Isso, desde que assumiu e recebeu o primeiro repasse, já começa... Para que vocês tenham uma base, essa praça que está aqui na nossa frente, a Praça Imaculada Conceição, se eu não me engano, foi entregue em 23, dezembro de 23, né? E as parcelas começaram a ser pagas agora em 25. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta, até gostaria se o Cacá puder esclarecer para a gente. É assim, qual que é a diferença? Nós temos o PPO, temos a LDO e mais para frente vai chegar a LOA. Para ficar bem esclarecido assim para a população, o que é o PPA, a LDO? Qual a diferença de um para o outro? Perfeito, excelente pergunta. Às vezes nós que estamos familiarizados com esse processo, é natural, né? Mas algum munícipe, né, que possa ter dúvida. Na verdade, o PPA, o que ele vem? Ele vem fazer um planejamento de médio e longo prazo, pode-se dizer, porque 4 anos, no cenário que tem uma eleição no meio desse período, pode-se considerar de longo prazo e uma peça até difícil, né, de se tentar prever um futuro. Mas o que ele basicamente traz? Ele define quais são os programas de governo e quais são ações a serem executadas pelo período de 4 anos. A LDO, por si, ela é feita anualmente, ou seja, para um PPA, existe a elaboração de 4 LDOs, uma para cada exercício. E ela vai e busca, naquele exercício do PPA, quais são os programas e ações, podendo, eventualmente, inserir algum dispositivo novo, desde que haja compatibilidade. Se não houver, precisa de uma adequação no PPA. E dá diretriz, na verdade. Ela fala que, olha, para a realização do orçamento, quais são essas diretrizes? Se a receita não chegar, tem o critério de contingenciamento. Então, ela basicamente só vai falar assim, orçamento, você tem que seguir isso aqui. E aí, por fim, o orçamento anual vem, com base nesses programas, nessas ações, distribui lá gasto com pessoal, encargos patronais, materiais de consumo necessário, eventualmente os investimentos, né? Basicamente, os investimentos hoje decorrem de convênios ou outro instituto com esfera de governo federal e
estadual, fugiu aqui. Então, basicamente, a LDO vai te dar a diretriz para o orçamento que vai ser o responsável pela execução desses programas e dessas ações. Acho que ficou claro, se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Tá? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Bom, agradeço ao Cacá pela apresentação clara e todos os presentes pela participação, pelas perguntas e contribuições. Agradeço também a presença do chefe do Poder Executivo, o T, também do vice Fabinho. Todas as sugestões e questionamentos feitos hoje serão registrados em ata e considerados pela Casa Legislativa durante a análise do projeto. Informo que, a partir de agora, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2026, seguirá para análise das comissões permanentes dessa Casa, em especial a Comissão de Finanças e Orçamentos, que emitirá o seu parecer. Posteriormente, o projeto será discutido e votado em plenário por todos os vereadores. A leitura do citado projeto já passou pela leitura do plenário desta Casa na sessão ordinária número 16, realizada no dia 25 de setembro de 2025. Reafirmo o compromisso dessa Câmara com a transparência e o diálogo, havendo cumprido sua finalidade, declaro encerrada essa audiência pública e boa noite a todos.